Devo vender os meus fundos imobiliários? Esta é a hora, gente? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso. Depois de toda aquela loucura que foi o Pix, aquela coisa de vai taxar, o governo teve que vir explicar que não era isso, foi mal entendido. O governo Lula, ele vetou a isenção dos FIIs. Para quem não sabe, só explicando rapidinho, nessa quinta-feira foi vetada a isenção dos fundos imobiliários. Mas por que está acontecendo isso? Neste momento, está tramitando no Planalto, e foi aprovada já, a nova reforma tributária, que vai misturar os impostos. Mas vamos dar uma olhada aqui na notícia, eu abri ela aqui na CNN, para a gente conversar um pouquinho. Se você gostar, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações para sempre que eu postar um vídeo, você ficar ciente do que está acontecendo, beleza? Entre aqui no site da CNN, olha só aqui, gente, ó. Regulamentação da tributação, Lula veta isenção de investimento. Secretário extraordinário da Reforma Tributária explicou que a retirada se baseou nas questões jurídicas. Olha aqui. Os fundos de investimentos patrimoniais foram retirados das exceções à contribuição de bens e serviços e ao imposto de bens e serviços IBS. Isso aqui são os novos impostos que estão sendo criados, que eu vou explicar daqui a pouco. Os novos tributos entram em vigor com a reforma tributária. O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Ape, explicou que a retirada se baseou em questões jurídicas. Isso aqui é a fala do secretário, tá? Não havia amparo constitucional expresso para que esses fundos fossem considerados beneficiários ao IBS e ao CBS. Destacou durante coletiva de imprensa para comentar os 15 vetos presidenciais e a regulamentação tributária. Segundo o AP, a orientação para o veto foi baseada em emenda constitucional 132, que estabelece entidades que têm benefícios fiscais ou estão isentas de tributação. O trecho inclui os FIIs, que são os fundos imobiliários, e os FIAGROS, que são investimentos de cadeia produtiva da agropecuária. Segundo o secretário, o veto foi considerado necessário devido ao entendimento de que incluir tais fundos poderia ser interpretado como benefício fiscal não previsto na Constituição. Os fundos estavam definidos como não contribuintes. Foram excluídos como contribuintes, houve uma avaliação jurídica de que caracterização como não contribuinte seria equivalente ao benefício fiscal não previsto na emenda constitucional que afirmou o AP, né? A decisão foi embasada na avaliação da AGU, certo? Tá, mas por que isso está acontecendo? No Brasil, a cobrança de imposto é desesperadora. A ideia principal é facilitar a cobrança de imposto, é o mínimo, né? É aquela coisa é a teoria do famoso sonho de valsa que virou o Eiffel de sonho de valsa. Se você vende bombom, é cobrado uma alíquota. Se você vende waffle de chocolate, é outra alíquota, porque ele entra na cesta básica, então o governo cobra diferente e você muda o produto por causa de uma coisinha que não tem nada a ver. Vamos simplificar de forma bem resumida o que está acontecendo. Como é que funciona no Brasil hoje a cobrança desse imposto? Hoje em dia, funciona assim. Para extrair o minério, cobra-se um imposto. Aí o cara pega esse minério e vende para quem vai manufaturar esse minério. Aí cobra imposto de novo. Aí o cara manufaturou, vende para quem vai processar e gerar um produto. Cobra de novo esse imposto. Aí o cara pega esse produto que está manufaturado e vai vender e cobra de novo. Então no Brasil é cobrado em cima um sobre o outro. No estrangeiro, que é a ideia de onde está pegando isso, vai gerar o famoso IVA. O que é o IVA? O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado, e isso já é comum já em outros países que se usa bastante. A ideia é que decorrente da cadeia produtiva vai dando um desconto para o imposto que já foi pago. Então o cara lá na extração paga o imposto, dá desconto para o outro cara. E assim vai facilitando a cobrança desse imposto, deixando um pouco mais barato. Aqui no Brasil, o IVA vai ser dividido em duas partes. O IBS, que vai unificar o ICMS e o IS, que são impostos que são cobrados sobre bens de consumo e serviço. O CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, vai substituir o PIS e o COFINS. Mas o que vai mudar com essa nova tributação? Vamos entender agora no Exame, certo? Estamos aqui no site da Exame, que eles estão falando da matéria, e aqui embaixo eles estão falando mais ou menos o que vai ser mudado. Afinal, o que vai mudar? O que muda a partir da reforma tributária é que os fundos passam a ser contribuintes do CBS e do IBS, enquanto entidades. Portanto, suas operações são tributadas na prática. Isso pode reduzir a rentabilidade para os investidores, explica Gustavo Farias, gestor de recursos da CGA Grupo Federal.
Para fins de tijolo, as receitas advindas dos aluguéis terão o desconto do imposto. Para controlar o valor, poderia ser repassado aos locatários, mas caso não haja negociação, pode afetar a receita como um todo. Aqui, só para explicar o que está acontecendo basicamente. O FIIs, o fim de tijolo, é quando o capital ele é construído e ele constrói um prédio comercial, constrói um galpão de logística, vai construir esses empreendimentos. E o aluguel que é pago, quem é que paga? Por exemplo, num galpão, o Mercado Livre, que é uma gigantesca, a Amazon aqui no Brasil, a Shopee, Shein, que contrata esses galpões gigantescos para distribuição de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eles pagam aluguel e nós, quando compramos esse FII de tijolo, pouquinho, aquele tijolinho, uma alíquota que você tem, gera para a gente esse tributo. Nós não vamos pagar um imposto de renda sobre isso, por enquanto, né? Mas vai diminuir a rentabilidade desse investimento. É o que está dizendo aqui. Nos casos de fundos de papel, a mecânica é diferente, porque o impacto vai acontecer no spread. Se você tomar uma dívida de IPCA-X, por exemplo, IPCA mais 10, IPCA mais 15, pode haver uma compreensão desse spread com todos os custos mais impostos. E como consequência, a redução do dividendo se isso for totalmente passado para o fundo, afirma Danilo Barbosa. Então, por enquanto, não vai ser cobrado imposto para o acionista, para quem compra esse fundo, imposto de renda, outra coisa do tipo. Vai ser cobrado a operação deste fundo imobiliário. Com esse cenário, cobrando a operação, o imposto, logo o que a gente recebe lá de dividendo que pinga na nossa conta mês a mês, vai diminuir um pouco. E qual vai ser o valor dessa alíquota cobrada para a operação dos fundos imobiliários? O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Ippe, afirmou nesta quinta-feira que a alíquota vai ser a soma do CBS e do IBS. Vai cobrar tanto sobre o bem de consumo que for comprado e vai cobrar tanto sobre a operação do serviço. De reforma tributária vai ficar em torno de 28% que vai ser cobrado nessa reforma. Entretanto, o número exato ainda não foi divulgado. Além disso, o veto presidencial ainda está sujeito à análise de regras da contribuição sendo definidas por leis extraordinárias, devem ser ditadas nos próximos meses. Então, é isso, a ideia mais ou menos do que vai acontecer. Nós ainda não vamos ser cobrados pelos FIIs, mas a operação lá na fábrica, lá do aluguel, de tudo para construir, para operar isso, vai entrar agora na lista desses impostos cobrados. Isso para mim, gente, é um tiro no pé do governo. Ele vem da questão do Pix, que gerou toda aquela tribulação, o Haddad teve que vir se explicar, teve aquela confusão toda de discurso, etc. O ex-presidente Bolsonaro veio, o Nicolas fez aquele vídeo gigantesco que afetou toda a moral do governo, agora teve outra resposta da Erika Hilton, né? Pelo que eu acredito, a ideia vai ser apagar fogo com mais fogo. Por quê? Depois toda aquela coisa horrorosa que foi a notícia do Pix, eles lançaram isso. E a gente sabe que o mercado financeiro, os acionistas, né, os Faria Limers, como falam, controla toda a mídia. Então, quando eles lançam uma coisinha que deu cagada, lança a notícia financeira que os caras lotam a primeira página de jornal e aí o fogo lá é meio que esquecido. E outra coisa horrorosa que está acontecendo é o seguinte: a gente já está com o dólar muito alto e parece que eles querem aumentar o dólar mais ainda. Por quê? Se for cair o dividendo dessas ações, a galera vai começar a tirar dinheiro e procurar coisa no exterior, gerando dolarização, geração de capital. Por quê? Os FIIs já vêm caindo há muito tempo. Olha só isso aqui, ó. Entrei no valor e eles já registram o seguinte: fundos imobiliários têm maior queda em 2 anos. Então eles já vêm caindo, eles colocam essa notícia, parece que só para piorar. O início do aperto monetário no Brasil, com a elevação da Selic a 10,75 ao ano, fez os fundos de investimentos imobiliários FIIs registrarem fortes quedas em setembro. Índice de referência do segmento encerrou o mês com desvalorização de 2,58%, a maior desde novembro desde 2022. Com o recuo no acumulado do ano, o índice passou ao campo negativo com perda de 0,16%. E aqui embaixo, ó, na média da B3, entre os fundos de tijolo, o pior desempenho fica com os de escritório, cujas cotações caem de 8,8% no ano, puxados por dados fracos, mostra o relatório do Banco Itaú. São Paulo, por exemplo, registrou leve alta no patamar de desocupação do setor, de 21,2% no quarto semestre de 2023 para 21,4%
no primeiro trimestre de 2024. Já no Rio de Janeiro, a vacância fica acima de 30%. Então, não recuperou ainda desde a época da pandemia. E ainda vem essa notícia. A gente está aqui no índice do IFIX. Olha que tristeza tá aqui, gente. Ó, isso aqui foi no dia, na hora do anúncio, já caiu. Se a gente colocar no acumulado do ano, olha só a tendência do índice. Então, ele já vem caindo. Em janeiro agora caiu mais, né? Então, qual que é a solução? Primeiro, a gente mora no Brasil. A gente sabe que qualquer coisinha está sempre acontecendo, né? A gente não pode sempre perder a cabeça, se destabilizar. Ah, meu Deus, vou vender tudo. Não, calma. Mas não recomendo você vender tudo desesperadamente. Não é esse o caminho. Se você investe no Brasil, pelo menos há mais de 10 anos, você já está acostumado com esse tipo de coisa. Não adianta perder a cabeça, não adianta você desesperar, tá bom? Você tem que saber o que está fazendo. Calma. E pensa, outra coisa interessante que você pode fazer é dar uma variada na sua carteira. Alocar mais capitais como banco, construção civil, petróleo e gás. Mas é uma coisa que eu vou fazer com os meus investimentos. Beleza, gente? Cara, é isso. Valeu. Se inscreve e deixa o like aqui para mais notícias. Se você gostou do que tá passando. Tchau, tchau.